Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Solta a Ciência. Eu me chamo Igor Rapp, sou professor e biólogo e hoje vou falar de como foi tranquilinho o meu carnaval. Mas antes, se inscreva no canal quem não é inscrito. Deixe o like e compartilhe esse vídeo para fazer o Solta a Ciência crescer ainda mais. Quero chegar a 1000 inscritos até o final do ano. Se ajuda nessa? Então, bora lá pro vídeo. Carnaval é aquela coisa, né? Bunda pra lá, morena sambando pra cá, desfile de escola de samba, apuração da escola de samba, bloquinho de carnaval, aquela confusão, não é verdade? Para fugir de tudo isso, eu e a minha família, a gente resolve sempre alugar uma chácara, né? E esse ano a gente fez a mesma coisa, só que em Mogi das Cruzes, que fica perto da onde a minha família mora e é um jeito da gente se ver, né? Pelo menos uma vez por ano. Tava lá, sossegado, jogando futebol, churrasquinho, conversando a beça, matando a saudade. Segunda-feira, acordei, resolvi quebrar o pé. Para quem não sabe ainda, eu estou com o pé quebrado, né? Por isso é que o cenário mudou um pouco, né? Voltei a fazer o vídeo sentado, né? E aí o pezão tá aqui imobilizado. E aí tô tratando, tá tudo tranquilinho, tô passando no médico. Quando eu vim pra cá com um gesso, o médico chegou pra mim e falou: "Ô Igor, vamos tirar um raio-x daí desse seu tornozelo bonitinho?" Eu falei: "Ah, beleza, doutor, então eu vou ter que tirar o gesso." Ele falou: não precisa tirar. Tira o raio-x com gesso." Aí eu fiquei: "Pô, mas será que o raio-x atravessa o gesso?" E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é raio-x. E raio-x nada mais é do que uma radiação. Tá bom, Igor, mas o que é radiação? Radiação é um fenômeno físico, tá? De emissão de partículas e de ondas eletromagnéticas que são transportados através ou do vácuo ou ainda de meios materiais, como o ar, a água, vidro e etc. Tá? Bom, exemplos de partículas, certo? Que são radiações, por exemplo, a partícula alfa e as partículas beta, que saem de núcleos que acabaram de serem quebrados, tá? Ou ainda a luz do Sol, é um tipo de radiação que é emitido quando há a fusão de dois núcleos de átomos, tá certo? Outros tipos de radiação que nós temos: ondas de rádio, micro-ondas, o seu Wi-Fi e os raios X, certinho? O que a gente tem que saber das radiações é que elas sempre transportam um certo tipo de energia, e guardem essa informação, porque ela vai ser utilizada lá na frente, tá? Anota aí. Então, raios X são um tipo de onda eletromagnética que transporta energia. Naturalmente, elas surgem, além de fusão nuclear ou fissão nuclear, elas surgem também quando há o deslocamento de cargas elétricas num campo magnético elevado. Isso acontece naturalmente, por exemplo, em estrelas de nêutrons, que são chamadas de magnetares ou pulsares. Nesses tipos de estrelas de nêutrons, há um campo magnético elevadíssimo. Algumas delas chegam a ter 1 trilhão de vezes o campo magnético da Terra, para vocês terem uma ideia. E aí, com esse campo colossal, né, elas conseguem produzir raios X. E é, por exemplo, por isso que nós conseguimos detectar esses tipos de estrelas. Porque alguns telescópios nossos aqui têm detectores de raio-x. Como, por exemplo, em 2020, né, foi detectado o maior campo magnético de uma estrela de nêutrons, né? Tá aparecendo aqui, né? É um sistema binário, né? Esse nome grandão aqui é um sistema binário de estrelas de nêutrons que tem justamente um campo magnético 1 trilhão de vezes maior do que o nosso próprio campo magnético, né? E aí ela emite raio-x para tudo que é lado. Não, gente, não há uma estrela de nêutrons dentro de uma máquina de radiografia, né?
O processo de formação de raio-x dentro de uma máquina dessas é completamente outro e foi descoberto por um alemão em 1895. O engenheiro Wilhelm Röntgen, trabalhando com um tubo de vidro chamado tubo de Crookes, tá? Esse basicamente é um tubo feito de vidro com um vácuo dentro, com dois polos elétricos, um positivo que recebe elétrons e um negativo que doa elétrons, certo? Fazendo os experimentos, ele viu que do tubo de Crookes saía uma luz fluorescente verde, fantasmagórica, né? Ele, muito impressionado, ele acabou fazendo outros experimentos, né, com a mão da mulher dele. Simone, por favor, vem cá. Tô brincando, gente, não faria isso. Bom, mas Ana Berta, a esposa de Röntgen, doou a mão direita dela para ser a portadora das boas novas, né? A foto que eu estou mostrando aí é a primeira radiografia, a radiografia da mão da esposa de Röntgen. A partir daí, nós temos a formação, né, a produção em massa das radiografias, né? Tem um documentário aí no YouTube muito bom chamado A História das Radiografias. Eu vou deixar o link aqui, tá, para vocês darem uma olhada. É bem legal mesmo saber, né? Porque eles falam de radiografia, falam de tomografia e tudo mais. Bom, e aí, né, a partir dessa descoberta, ele não quis patentear, né? Ele falou, não, isso aqui é para o bem da humanidade e é isso aí, né? Então, uma máquina de radiografia, basicamente, ela ainda utiliza esse tubo de Crookes para emissão de raio-x, tá? É mais aperfeiçoado e tudo mais, mas o funcionamento é basicamente o mesmo. Se você quiser saber mais sobre a radiografia e tudo mais, eu vou deixar um material também em forma de reels, tá? E também em forma de posts lá no Instagram. Siga a gente, eu vou deixar aqui o link, tá? E siga a gente se você ainda não segue. Bom, Igor, você já falou da história dos raios-x, da radiografia, você falou de como eles ocorrem naturalmente, mas você não respondeu a sua pergunta, né, inicial, que era: será que raio-x atravessa gesso? Pois então, né, eu vou começar a responder agora. Lembra que eu falei para você anotar uma informação de que todo tipo de radiação transporta um certo nível de energia? Pois então, a gente vai utilizar isso agora. Bem, essa informação, né, da energia é traduzida na frequência de cada uma das radiações ou das ondas eletromagnéticas. Geralmente, né, quanto maior é a frequência de uma onda eletromagnética, mais energia ela transporta. E quanto mais energia ela transporta, mais capacidade de atravessar objetos ela tem. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o Wi-Fi da sua casa e o micro-ondas que você utiliza para esquentar a sua comida, eles têm uma frequência, né, de mais ou menos de 2 a 5 GHz, certo? Enquanto o raio-x tem só 1 bilhão de vezes mais frequência do que essas duas outras ondas. Ou seja, isso dá a possibilidade do raio-x atravessar, por exemplo, tecido, né? Tecido de roupa, madeira, papel, tecido mole dos nossos órgãos, né? Mas ela é barrada, por exemplo, por metais e também pelos nossos ossos, né? Mas esse poder não é ou você bloqueia ou você deixa atravessar, tá? Há níveis. Tanto é assim que uma radiografia, ela não é o seu osso purinho ali, né? Se você olhar uma radiografia, você vê uma névoa branca em volta. Que névoa branca é essa? Né? Essa névoa branca é justamente seus tecidos moles, né? O músculo, a pele, a gordura, absorvendo parte desses raios X. Tá certo? Bom, mas então,
Como a gente sabe se uma coisa vai ter a capacidade, vai absorver raio-x ou não? Há dois fatores, duas características dos objetos que fazem com que eles tenham a capacidade de barrar as radiações. Primeiro, a densidade. E é por isso que, por exemplo, metais conseguem barrar raio-x, né? Os médicos, quando vão tirar raio-x, né, eles ficam atrás de um biombo de chumbo, enquanto você está recebendo todo o raio-x possível. Ou a espessura, né? Quanto maior for a espessura, mais tem a capacidade, mais esse objeto tem a capacidade de absorver os raios-x e não deixar ele transpassar, certo? Então o que acontece? A gente tem que analisar os materiais, né? Ossos e o gesso. E eles são feitos basicamente da mesma coisa, cálcio, né? Enquanto o gesso é feito de uma molécula chamada gipso, né? Ou sulfato de cálcio, o osso é feito de hidroxiapatita, que é um trambolho gigantesco feito também de cálcio, tá? Basicamente. A conformação dessas moléculas é que vão mudar, tá? Bem, o gesso ele tem uma densidade de 2,2 gramas por centímetros cúbicos, certo? E ele é mais denso do que os nossos ossos em média. Os nossos ossos têm uma densidade variando aí, dependendo do osso que a gente pega, por exemplo, mandíbula tem uma densidade de mais ou menos 0,78 gramas, né, por centímetros cúbicos, enquanto o nosso fêmur tem aí 1,5 gramas por centímetros cúbicos, tá? Os estudos que eu mostro, que tem esses valores, estão aí na descrição, tá? Então, a densidade não explicaria, certo? Porque o gesso é muito mais denso do que os ossos humanos. Então, era para ele barrar, certo? Se não fosse a espessura, né? Enquanto os nossos ossos têm espessuras variando aí de 1 milímetro até 8 milímetros, né? O gesso que nós utilizamos para fixar, né, tem aí 3 milímetros, né? Então, dependendo da onde for a fratura, dá para tirar o gesso. Só que não em vão, tá? Aí eu estou mostrando a foto da minha radiografia com o gesso. Se vocês olharam, se vocês compararem com aquela outra radiografia inicial do meu pé, vocês vão ver que a névoa branca, né, de absorção do raio-x é muito maior aqui. Ou seja, o gesso, mesmo que com uma espessura menor do que o meu osso que quebrou, que é a minha fíbula, ele consegue sim absorver parte do raio-x. Ou seja, amigão, é o seguinte, não é, né, você que vai decidir tirar raio-x com um gesso, é o seu médico, certo? E ele tem que estar muito bem seguro da decisão dele. Por quê? Porque, como vocês podem ver aí na minha radiografia, você tem interferência sim do gesso, né? E se tiver num ângulo errado, pode esconder, por exemplo, a fratura, né? Então, a decisão de fazer essa radiografia com gesso é total do médico e é total responsabilidade dele também, tá? Então, é isso, né? Dá para tirar o gesso? Dá para tirar a radiografia com o gesso? Dá, mas depende, primeiro, da espessura do gesso, certo? E da espessura do osso que está sendo examinado. Bem, gente, o vídeo é esse, tá? Eu achei muito legal esse vídeo porque como é interessante, né? Um pé quebrado, o gesso trouxe esse assunto enorme, né, à tona e me levou até 1895 para conhecer, né, o Röntgen e ver como ele fez um experimento escuso com a esposa, mesmo ela se voluntariando, tá? Os documentos mostram que ela se voluntariou, mas mesmo assim é algo que não é legal na ciência contemporânea, tá? E o Só da Ciência é isso, né? É trazer a ciência para vocês, né?
mas trazer também vocês para a ciência, ou seja, o que acontece na nossa vida para a ciência, né? Pensar o cotidiano com a ciência. E para isso, vou deixar aqui, por favor, deixem perguntas, né, que vocês tenham na cabeça aí nos comentários, para ver se a gente consegue fazer outros vídeos a partir de coisas cotidianas, tá certo? Bom, o vídeo fica por aqui, um forte abraço e até o próximo. Tchau!